suplementação fica em segundo lugar, fica só quando não existe ou quando não é prático, né? Exato. Quando você não consegue aquele aporte proteico pela refeição mesmo. Não existe um alimento que te salve e nem aquele que te coloque em qualquer condição como vilão, tá? Então, assim, é o conjunto da sua alimentação que vai dizer se você tá fazendo aquilo certo ou errado. Nós, eu falo assim da nossa geração, um reflexo dessa coisa de que atividade física é para emagrecimento. Quando, na verdade, a gente tinha que fazer atividade física por causa da saúde mental, né? Para você ter um cognitivo bom, você precisa de atividade física. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, sou médica otorrinolaringologista, especialista em plástica da face e rinoplastia. Bom dia, eu sou Adriana Monteiro, médica obstetra, especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. O esporte e a alimentação andam de mãos dadas. Como bem disse o nutricionista James Andrews, você é o que você come. E no esporte, isso nunca foi tão verdadeiro. Diante de tantas modalidades esportivas, ainda mais agora, após as Olimpíadas que a gente viu o desempenho brilhante das nossas atletas lá em Paris, mas também para quem não está tão interessado em rendimento e nunca ouviu falar nos termos pace, sprint ou mesmo condicionamento físico. Como podemos nos alimentar para melhor favorecer a nossa prática esportiva e como a alimentação e a suplementação conseguem nos ajudar tanto no desempenho como na recuperação do treino? Afinal, existe mesmo uma atividade física ideal para cada um? E aí, minha gente, para falar sobre esse tema maravilhoso, nós chamamos uma mulher inspiradora, fantástica, não é, minha amiga? Nutricionista, desportista, mãe, esposa, maravilhosa, tudo isso, porque aqui só tem mulheres brilhantes. Sim. Nossa queridíssima pós-graduada, eu vou pedir para ela se apresentar melhor, não é? Fernanda Macuco. Ai, que bom estar aqui. Obrigada, Bom dia. Viu? Eu adorei o convite. Bem, eu sou a Fernanda, nutricionista. A nutrição, ela aconteceu de uma forma muito natural na minha vida, porque eu sempre gostei muito de esporte. E eu não queria educação física. Então eu pensava assim, bem, já que eu quero estar de alguma forma dentro do esporte, eu vou fazer algo que traga um casamento perfeito, que é a nutrição e o esporte. Então eu resolvi estudar a nutrição para eu conhecer os mecanismos e fazer a especialização em esporte, né, em nutrição esportiva, inclusive com foco em wellness, porque é o que mais aparece no consultório. E assim conciliar a carreira, não desvencilhando do esporte, mas mantendo aí a nutrição, que é a base da vida. Ai, e eu vou aproveitar para apresentar, porque ela é nutricionista de um campeão. Isso. Nosso campeão baiano, né? Isso, Robson Conceição. Então, assim, vamos lá. Pós-graduado em nutrição esportiva, nutricionista do campeão de boxe Robson Conceição. YouTuber do canal de receitas saudáveis, muito legal, viu, gente, por sinal. Tá? Xodozinho. O xodozinho. E já foi muitas coisas na vida, a gente vai trazer isso aqui, né? Até chegar na nutrição de esportista e paraquedista. É verdade. Tem um bocado de coisa aí. Fernanda, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Esse papo vai ser muito gostoso e eu vou logo tirar minhas dúvidas, tá? Com certeza. Um ambiente assim livre pra gente perguntar. Pode fazer. Primeiramente, o que é a nutrição esportiva? É algo que toda pessoa que pratica esporte deve se aprofundar, deve entender, ou mesmo para qualquer pessoa que sobrevive e respira oxigênio? É para todo mundo ou é para uma população específica? Essa pergunta é maravilhosa, porque o que mais a gente tem hoje são pessoas fazendo o uso errado de suplemento e principalmente o uso desnecessário. Para você precisar da nutrição esportiva, você precisa ter uma demanda. Como é que você cria essa demanda? Praticando com moderada a alta intensidade algum exercício. Então, assim, a nutrição esportiva ela vai auxiliar o praticante de atividade física diário, aquele cara que está realmente, aquela mulher, né, que está realmente ali investindo no esporte, e atletas, tá? Então, assim, eu como um indivíduo sedentário, a nutrição esportiva vai me ajudar? Não, né? Perfeito. Então, a nutrição esportiva é um auxílio para aquela pessoa que está ativa.
Porque eu acho que existe muito um desvirtuamento do que principalmente o papel da suplementação, né? Exato. Como você falou, dentro da nutrição. Você entra na academia antes mesmo de fazer o primeiro treino, já passa ali na farmácia ou no mercado para comprar o whey, a creatina, a barra de proteína, o que mais tiver, chás emagrecedores, termogênico. Então vamos entrar logo nessa polêmica. Quais são os suplementos que a pessoa que está iniciando a atividade física e quer, com o objetivo, ganhar massa magra mesmo, perder massa gorda? É isso mesmo, massa gorda. Então, perder massa gorda, ganhar massa magra, ficar bem. O que você deve investir em termos de suplementação? Certo. Vamos começar pensando que eu tenho que ter o básico. O básico é uma boa alimentação, tá? E aí, quando eu tenho essa boa alimentação e eu quero um auxílio da nutrição esportiva, eu tenho que pensar por quê que eu quero, o que eu quero, qual é o meu objetivo. Então, se eu, por exemplo, quero melhorar a força, ou então quero ter mais disposição, eu posso ter um auxílio? Sim. Mas se eu não fizer o básico, que é comer bem, dormir bem, beber água. Gente, as pessoas se preocupam com a creatina, que vai auxiliar no ganho de massa magra, mas ela não bebe água, né? Ela não se hidrata, ela não dorme bem, ela é estressada. Então, eu poderia puxar toda a sardinha pro meu lado, venham, né? Eu te ajudo. Mas o suplemento é algo... Olha, tem uma coisa... meu professor... suplemento. Exato, já disse. Eu tive um professor até num projeto de mestrado que eu iniciei lá na USP, que acabei não entrando porque eu me mudei para Salvador. Ela foi roubada por um baiano. Roubada por um baiano. Nós roubamos paulistas para cá. E o professor Lancha Júnior, ele tem uma frase muito legal, que ele diz assim, que o suplemento é igual uma obra de arte. No meio de uma reforma, você deixa ele por último. Não faz sentido você pendurar um quadro na parede se você tem ali cimento, se você tem o pó da obra. Então, assim, o final da coisa. Então, faça tudo o que você precisa, basicamente, para depois você sentir a demanda. Porque o seu corpo, ele vai dizer, eu preciso de algo mais. E eu acho também que essa questão, e por isso que você está aqui, né? Porque você fala de comer antes de tomar suplemento, porque é uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Pelo menos eu no consultório atendo, né? Mulheres que querem engravidar ou mulheres grávidas que são esportistas mesmo, né? Às vezes nem se enxergam como, né? Mas tem um grau de atividade física elevado e muitas vezes elas já chegam na gravidez ou no pós-parto, ou até mesmo querendo engravidar ali no nosso consultório e dizem assim... Não, mas Dri, eu tomo isso. Eu falei, e como é a alimentação? E você dorme bem? É o basicão, né? Então, isso pega pesado nas gestantes, por exemplo, porque elas não podem tomar tudo. Exato. E tem que se manter, se forem realmente, né, esportistas, precisam se manter com o nutricionista esportista. Exato. Né? Aí a nutrição esportiva ajuda muito. Exato. E tem uma coisa assim que mexe com a cabeça da mulher, principalmente, que eu vou reduzir a intensidade do meu treino, eu vou engordar. Né? Já tem naturalmente essa coisa da gestante, eu vou ganhar peso, tem como eu ganhar o mínimo de peso. Eu recebo gestantes que elas falam, tem como eu perder uns quilos antes de eu seguir, né, no primeiro trimestre? Tem, mas se você estiver acima do peso, né? Se você tá eutrófica, não tem por que eu fazer você reduzir o percentual de gordura. E né? aí vira o contrário, porque essas mulheres que elas querem perder ali, elas já estão eutróficas, ou seja, estão no peso normal, elas querem perder 10 a 15 quilos antes de engravidar. Quando elas engravidam e voltam a comer, porque esses 10 a 15 quilos de perda é a base de muita restrição. Exato. Quando elas engravidam que não podem restringir, elas vão ganhar esses 15 muito e mais um pouquinho. Então, a gente tem recomendado a perda de peso para mulheres que estão realmente com um alto índice de gordura corporal, ou ainda a gente usa o IMC, apesar de não ser o melhor, mas com aquele IMC acima de 30, 35, e a gente não pede grandes perdas de peso, né? E aí a gente pede ali 10%, 5% só para melhorar a fertilidade dessa mulher. Mas é incrível também a gente abordar e falar para elas que é possível durante a gestação ter essa redução de gordura sem prejudicar o crescimento do bebê. Mas tem que ser acompanhado, não dá para fazer dietas loucas, né, por conta e suplementação por conta também. Porque existe um volume que você precisa ingerir, né? Existe Exato. um cálculo nutricional de aporte proteico, carboidrato. Correto, em todas as fases da vida, né? Todas as fases. Então, você tendo isso a partir da alimentação, e é isso que eu estou entendendo da nossa conversa, né? Tendo isso a partir da alimentação, a suplementação fica em segundo lugar. Fica só quando não existe
ou quando não é prático, né? Exato. Quando você não consegue aquele aporte proteico pela refeição mesmo. É rapidinho, tem uma barra ou um whey. Vamos para a polêmica da barra. Exato. O que são, antes da polêmica da barra, o que são os wheys? Quais são as diferenças entre o whey concentrado, isolado, hidrolisado, multiplicado? Quais são os... Tá. Porque whey, colágeno, entendeu? Na verdade, assim, o whey é um alimento que eu posso dizer que é muito legal pra gente utilizar, né, durante aí, principalmente se você não é esportista, mas para um momento de... como é que você precisa de uma praticidade, né? Um momento que você tá sem tempo e você precisa bater a sua quantidade de proteína, é legal. Você só não pode tratar o whey como um substituto de refeição. Que daí eu não curto essa ideia. Mas, fazer uso de um whey, mesmo eu não sendo praticante de atividade física, tudo bem? Tudo bem, o whey é seguro até a partir de crianças, até crianças podem fazer uso de whey, né? Então, a partir de 2 anos de idade, tem recomendações já, né? Apesar de eu não tratar crianças, né? Eu não atendo mais crianças, mas existe algo assim bem estabelecido. Então, é um suplemento super seguro, tá? Então, fica aí a dica, não tenham medo de usar o whey. Só que tem que ter a indicação, tá? Então, digamos assim, eu quero fazer a escolha de um bom whey. Tem que entender a diferença entre eles, né? Eu tenho um whey concentrado, que eu vou separar a proteína, né, do soro do leite, mas eu tenho ali, eu não isolo o whey, né? Então, vai ter ali um pouquinho de caseína, vai ter a lactose. Então, para indivíduos alérgicos ou indivíduos intolerantes à lactose, não é a melhor opção. Eu tenho ali 80% de whey e 20% ali que vai ter uma caseína, uma lactose, tá? É um alimento bom? Tá? Uma suplementação vai ser tranquila. Agora, se eu quero isolar o whey, né? Porque eu tenho alguma intolerância ou alergia, é super possível. Porque eu tenho whey isolado. Tá? E eu também tenho whey hidrolisado, que o whey hidrolisado significa que ele foi quebrado, já ele está pronto para absorção. Esse whey é indicado para pessoas que têm dificuldade na absorção. Se eu sou um indivíduo normal, não tenho intolerância, eu posso consumir o concentrado. Surgiu um grande mito de que o concentrado não era bom, enfim, que ele era sujo, né? Mas quando você compra boas marcas, o importante é você saber qual é o fabricante, conhecer um pouquinho dele. O profissional pode orientar quanto a isso, né? Então, eu tenho esses 3 tipos de whey, eu tenho até um 4º tipo de whey, que pode ser um whey vegetal, né? Que antigamente a gente não via. E também posso ter um 5º, que é uma mistura deles. Eu posso ter um whey hidrolisado, que foi hidrolisado a partir de um concentrado. Ou seja, ele não vai ser isento de lactose, tá? Então, para o indivíduo que é intolerante à lactose, qual é o indicado? Só o isolado. O isolado. Achei que fosse hidrolisado para o intolerante à lactose. O isolado. Porque quando eu isolo, eu tenho só aquilo. Ali eu tenho só a proteína do soro do leite, que é o que eu preciso. E para pessoa que tem um pensamento de ser vegano, vegetarianismo, aí vai para Aí posso ir para o whey vegetariano, vegano, aliás. Que é a base da proteína de ervilha, de soja, de arroz. Tem vários hoje em dia. Olha que interessante. E vamos lá. E o beef protein e o colágeno? Tá. Eles substituem, tem o mesmo pool de aminoácidos. O da carne, né? O beef protein que o pessoal usa é super legal também. Você pode ver, pela informação nutricional, vocês percebem que eles conseguem colocar dentro do rótulo a dosagem igual para todos. Então, difere assim, um tem 25, outro tem 22, outro tem 27, tá? O que vai diferir das barras, que a gente vai entrar nessa, né? Das barras. Claro. Agora, falando sobre o do colágeno, que você mencionou. O colágeno, a gente produz, né? Vocês como médicos sabem que a gente vai produz mais na fase da infância, depois ao longo dos anos a gente vai reduzindo. Só que ainda na literatura não tem nada que afirme que a gente vai ingerir o colágeno e ele vai chegar em forma de colágeno. Pelo contrário, nenhum estudo ainda mostrou que ele vai chegar em forma de colágeno, ele vai ser quebrado de qualquer forma e ele não vai chegar no tecido da forma como a gente quer. Aí eu quero ingerir o colágeno para chegar ali no meu joelho, para ter uma regeneração óssea ou articular, né? Ou então eu quero para minha pele. Então, assim, o whey de colágeno, eu acho que ele é muito mais, apesar de ter ali a quantidade proteica, né? Mas eu acho que ele é muito mais comercial do que efetivo,
sabe? Porque eu posso usar os outros que são mais baratos e que são tão bons quanto. Existe muito esse hype do colágeno para skincare, né? O pessoal falando de consumir colágeno quando você está pensando em rejuvenescimento facial e tudo mais. E o que a gente recomenda é o seguinte, você pode ingerir o colágeno, ele pode ter um benefício quando estiver diante de um tratamento. Exato. Então, se você estimula a produção de colágeno endógeno, quando você consome a exógeno, ela vai atuar ali naquela área que está sendo estimulada, dá pra entender? Então, sim, e aí a gente consegue isso na alimentação, né? Consumindo carnes, ovos, queijos, a gente tem ali. Quanto mais proteína eu consumir, mais fácil vai ser a conversão e a síntese desse colágeno no corpo. Se eu tenho pouca proteína, eu não vou produzir colágeno. E assim, o que eu achei legal da gente falar do colágeno? E aí eu vou puxar. E quando a gente usa o colágeno como fonte substitutiva, como você falou aí do whey, etc. Então, por exemplo, o whey, ele pode ter alto índice glicêmico e ele pode não ser recomendado para, por exemplo, diabéticos ou pré-diabéticos. Um colágeno que também vem com aquela quantidade de 25 ou 24 gramas de proteína, ele pode substituir para aporte proteico, não porque vai para a pele ou nada disso. Quando você pega um alimento, um suplemento que tem ali como informação nutricional de que ele tem quantidades de proteínas, você considera como um alimento proteico. Agora, isso que você falou é um ponto bem importante, porque se eu pego, vamos usar esse teu exemplo, se eu vou pegar um colágeno que tem um carboidrato ali junto para absorção, certo? Ali no rótulo eu leio que ele tem 20 gramas de proteína, mas ele tem 30 de carboidrato, ele não é uma fonte proteica. Sim. Prioritariamente, ele é uma fonte de carboidrato que tem proteína. Mas tem colágeno isolado. Tem colágeno isolado. Isso. Só que ele não vai chegar como colágeno pra gente, na absorção. Isso. Infelizmente, a Anvisa ainda tem umas brechinhas que permitem com que seja adicionado outras coisas que não sejam proteína. Então, a barra de proteína é uma das coisas assim que eu mais detesto ver nas prateleiras, porque eu não consigo encontrar uma barra de proteína que eu fale, nossa, essa é muito legal. Porque elas são muito carregadas em carboidratos. Né? Então, assim, tem barras de proteínas que você vê que ela chega a ter 50% a mais no teor de carboidratos, de açúcar ali dentro, às vezes até, do que da própria proteína. Então, eu falo, poxa, por que eu vou consumir 400 calorias? Porque elas são calóricas. Elas têm que ser gostosas, palatáveis, senão ninguém aguenta comer. Né? Então, aí as pessoas carregam ali, às vezes até nos xaropes, para dar uma textura, uma consistência que colocam de biscoito, né, e tudo mais. Então, acaba sendo um alimento falso, saudável, né? Entendi. Olha que interessante. E eles são muito atraentes, né? Eles têm aquele chocolate. Isso, exato. Você quer comer com um negócio daquele depois da academia, mas na verdade... Aí quando você olha, poxa, 350 calorias numa barra... Poxa, um prato maravilhoso com filé de frango, uma batata, uma salada, sabe? Que tem aquela questão também da mastigação, né? A mastigação da refeição está muito associada à saciedade. Porque você manda aquela mensagem para o cérebro de que você finalmente se alimentou. Enquanto que um alimento em pó, né? Um líquido ou uma barrinha não tem a mesma mensagem. Então, a barrinha até pode saciar, tá mastigando, mas né? você está estimulando só o paladar doce. Então, às vezes, a gente precisa dessa coisa de criar como... Precisa de uma refeição, porque o que vai acontecer com o doce, mesmo que não tenha açúcar, ele vai gerar aquele mecanismo de compensação que vai te estimular novamente, pouco tempo depois, a fome. Então, você vai achar que você teve aquele pico, embora muitas vezes você não tenha. O adoçante, ele estimula a produção de insulina, sabe? Mesmo assim, por quê? O corpo entende aquela coisa doce, você vai habituando. Quando você está com vontade de comer um doce, você fala, eu vou tomar um pouquinho de Coca Zero. Isso é uma forma de você dizer para o seu corpo que você está dando um doce, ele entende isso. Né? Então, por mínima que seja essa produção de insulina, não compara-se ao consumo de um açúcar, mas tem os estímulos cerebrais também. Interessante saber isso, muito. Tanto é que quando, enfim, a pessoa está ali naquele início da dieta e cortando doces, para quem corta doces, sempre se fala, né? Você vai comer o seu doce zero, mas assim, você não vai comer na quantidade da torta que você comia antes. Exato. Né? Na tentativa de enganar o cérebro, né? Eu acho que é isso. Porque tirar um paladar doce da vida inteira, achando que a pessoa vai, né? Enfim, vai comer ali o franguinho com a salada. Exato. Drica, eu gosto sempre de falar, eu já fui muito assim, sabe? De tipo,
Galera, vamos tirar. Só que a nutrição é muito comportamento, né? Então, por mais que eu saiba que aquela não é a melhor opção para aquele paciente, que a individualidade é tudo na nutrição, né? Eu prefiro dizer para essa pessoa consumir o menor doce possível do que ela não consumir. Sim, mas ainda assim um doce, um chocolate, só que pequenininho. Eu posso melhorar o paladar, porque eu preciso estimular que essa pessoa aprenda que você adapta o seu paladar a tudo. Então, se antes eu comia um chocolate ao leite, todas nós, alguma fase da vida, nós comemos um chocolate que era à base de gordura hidrogenada, porque não existia esse chocolate que a gente vê hoje. Hoje em dia, a gente já consegue comer uns 70, né, uns 60, 85. Aí você volta a comer aquele chocolate anterior. Você acha muito doce, mudou o seu paladar. Tem muito essa tendência de dizer, não é para comer industrializado, mas no nosso dia a dia a gente está consumindo um bocado desses industrializados, né, que a gente está falando aqui. E isso causa, muitas vezes, uma desbiose, um hiperaporte proteico também no nosso corpo, que, enfim, a gente consegue metabolizar muitas vezes, mas diante de pessoas que têm, às vezes, uma insuficiência renal ou alguma coisa assim, vai ser mais deletério. E tem coisa que a gente não precisa, que vai ser excretado, vai ser né? lixo, Então não precisa, né? Não precisa desse exagero. E essa coisa que a gente pode usar a indústria a nosso favor também. Porque tem os alimentos que são industrializados, mas eles não são ultraprocessados. Não é tudo que é industrializado que é ruim. Senão O whey mesmo. Exatamente. Exatamente, mas ele né? é super bom, né? Então, assim, se a gente for olhar, o azeite de oliva que tá ali na prateleira é maravilhoso, a manteiga, eu sou super a favor desse tipo de gordura, sabe? Mas ela tá ali na prateleira, rotulada, mas não significa que ela seja ruim. Né? Agora, se eu comparar aí com um pacotinho de biscoito, que às vezes você olha, tem 30 ingredientes na lista. Desconfie. Não tem como você olhar aqueles nomes que você não sabe nem o que é. Provavelmente não é uma coisa legal, né? Então, só para a gente terminar a parte de suplementação, Fernanda, como é que a gente ordena o consumo desses suplementos? O que é que vem antes da atividade física, o que é que vem depois, o que é que é qualquer horário que você lembrar? Tá. As pessoas devem estar um pouco decepcionadas, até porque achando que eu vou falar sobre um monte de suplementos. Não que eles não ajudem, tá? Mas é isso, a gente precisa criar uma demanda. Então, tem suplementos que são muito legais. Gosto muito da creatina, tá? Primeiro, você estimula o crescimento dessa musculatura, sente a demanda e entra com a suplementação de creatina, tá? A creatina, ela é super segura e ela não causa nenhuma sobrecarga renal, como muitas pessoas acham, tá? Então, o que a gente pode fazer com a creatina se eu quero começar com o uso, né? Para melhorar não a minha força, porque as pessoas acham a creatina, hoje eu faço leg press com 100 quilos, eu faço 10 repetições com 100 quilos. Ela acha que tomando a creatina vai ter um efeito agudo, o que não é crônico, precisa ser tomada diariamente durante bastante tempo para ela começar a fazer o efeito, salvo se você fizer aí uma hiperdosagem, que a gente tem como fazer também em um período reduzido, mas a gente não usa isso para quem inicia na atividade. Assim como eu posso começar assim, com essas doses pequenininhas e sentindo, né? O que você vai sentir na diferença? Não é o aumento da força, mas o aumento da resistência. Ao invés de eu fazer 10 séries, né? 10 repetições, aliás, eu vou fazer 15, 16. E isso vai fazer com que o meu treinamento melhore e é assim que eu aumento minha força. Mas não é que ela vai me deixar forte. Não, as pessoas têm essa impressão, né? E acham que vão ficar fortes, vão conseguir levantar grandes cargas com a suplementação da creatina, desculpe. Mas não é dessa forma que funciona. E a creatina para qualquer idade? A creatina, geralmente na adolescência, a gente começa a prescrever já para indivíduos que estão querendo ganhar massa magra, principalmente aquelas adolescentes que são muito franzinas e elas se incomodam, elas precisam, já dá pra gente prescrever. Agora, passado dos 20 anos, a gente sabe que a sarcopenia ainda não é tão presente. Passado dos 30, ela já começa a dizer oi, né? Tô acontecendo, quarentão ali, precisa, né? Precisa muito. Então, eu vejo assim como uma forma gradual de você entender das fases da vida, aquilo que você pode usar como um auxiliar. Então, a creatina vem como auxiliar nessa fase da mulher 30 a mais, principalmente. Mas ela também pode ser utilizada para uma pessoa uma mulher com 20 anos, que está super ativa e que quer melhorar a qualidade muscular e principalmente a recuperação, porque a gente vai precisar descansar bem essa musculatura, recuperar para continuar o treino no dia seguinte, tá? Vale dizer que ela deve ser consumida diariamente e ininterruptamente.
Interessante. E o whey, que o povo adora? O whey, ele pode ser, ele não tem essa necessidade de ser consumido diariamente. Você tem que pensar, por que eu vou estar tomando whey? Eu não estou conseguindo bater as minhas doses de proteínas ao dia. Eu gosto de trabalhar sempre 1,5 até 2 grama por quilo de peso, tá? Dependendo do nível de atividade. Se é uma pessoa que não treina, aí vamos ficar com 1,2 ali que tá tranquilo. Por que eu gosto de trabalhar com a proteína um pouquinho mais elevada do que a recomendação inicia em 0,8? Eu acho muito pequeno. Porque é mais fácil de eu promover saciedade, né? Então, quando eu tenho um aporte proteico maior, eu tenho um tempo maior de digestão. E eu também, a proteína, ela demanda mais do nosso corpo para ser metabolizada. Então, eu tenho uma aceleração também, um aumento ligeiro no meu gasto energético. Para grávidas, a gente usa esse cálculo mesmo, 1,5 até 2, né, gramas de proteína, porque além das mulheres estarem fazendo atividades de grande gasto calórico na gravidez, então, gente, quem faz crossfit, quem faz musculação, quem faz tudo isso, a gente não interrompe na gravidez mais, como era antigamente, né? A gente reduz um pouco as cargas, mas a gente mantém esse aporte proteico. Legal. Né? Então, isso que trouxe realmente foi a nutrição desportiva para a gravidez. E mulheres que às vezes estão passando por restrição, bebê com restrição de crescimento, etc., quando a gente vai rever ali, se não for por uma causa de insuficiência placentária, por pré-eclâmpsia, etc., a gente vai rever, às vezes, o aporte proteico dela tá baixo. Uhum. E aí a gente vai aumentando com esses artifícios. E aí eu acho que eu achei bem legal de você ter colocado que o whey, tipo, é uma merendinha, gente. Se você não consegue comer o bife suficiente, né? A gente usa o whey como um artifício. É legal você trazer isso de gestante, porque muita gente pensa que durante a gestação você tem que parar de fazer atividade física, que é perigoso. A gente vê que a pessoa que já está praticando atividade física regularmente, já tem o corpo já conhece aquele movimento, não precisa parar. A gente vê atletas, né? Inclusive agora nas Olimpíadas teve um atleta que competiu no 7º mês de gestação, a esgrimista, e também surfistas, que você pensa, pô, vai botar a barriga direto naquela prancha, poxa, como é o nome daquela surfista, Bethany Hamilton, que não tem um braço inteiro, fica comida por um tubarão. Ela tem um documentário lindíssimo dela, acho que na Netflix, mostrando ela surfando no 7º mês de gestação, gente. Então, assim, se você já tem um hábito, se você já é corredora, continua correndo. A gestação não é um limitante, né, pra gente se exercitar, pelo contrário, né? Todas as fases da vida, a gente tem recomendação para a prática de atividade física desde bebê. Né? Então, você precisa estimular o bebê também. A criança, se não me engano, é dos 3 aos 5 anos, a recomendação é de 3 horas diárias. Não significa que ela tem que fazer exercício, mas ela tem que estar em movimento. Né? Então, ao longo dos anos, na idosa, por exemplo, a gente precisa de 150 minutos por semana. Ou seja, todo mundo precisa... Parou o corpo foi feito para movimentar. Parou, enferrujou. Não adianta. E aquela coisa, né, que a gente, enfim, estava conversando aqui antes, de que, infelizmente, foi colocado na cabeça da mulher que ela tinha que fazer atividade física para emagrecer. Quando, na verdade, a gente tinha que fazer atividade física por causa da saúde mental, né? Para você ter um cognitivo bom, você precisa de atividade física. E aí eu acho que a gente pode puxar aquele gancho existe uma atividade física boa para cada um? Como a gente escolhe? Eu gosto de dizer que a coisa mais importante para você se manter ativo é você fazer aquilo que é possível ser feito. Então, primeiro, escolha aquilo que você mais gosta. Tem gente que, eu não gosto de nada, tudo bem, mas o que você consegue fazer melhor, né? Então, assim, eu só consigo 3 vezes na semana, tá? Então, nessas 3 vezes na semana, vamos pensar em algo que seja possível. Em horário, em tempo, em duração, tudo. A duração do exercício... Eu digo assim, no mínimo aí para você começar 20 minutos. É pouco? Demais. Mas é um início. É melhor do que nada. Eu tenho pacientes que começaram com 15 minutos por dia e que hoje fazem 2, 3 horas porque passam a gostar. E tira essa coisa daquele protocolo de que essa atividade é boa e essa não é. Né? Então, a atividade que funciona melhor para mim é uma atividade que seja coletiva. Né? A outra não, eu gosto de uma coisa mais solitária. Então, é muito individual. A resposta para essa pergunta é: faça aquilo que te faz se sentir melhor, tá? Na minha opinião. Essa coisa que a gente romantiza às vezes, né? Não pode ficar presa aqui. Você vai fazer algo e você vai estar sempre feliz fazendo aquilo. Porque exercício físico é uma obrigação. Né? Então, assim, não vai ser sempre que você vai estar afim. Essa coisa de, eu tô motivado, vou levantar da cama. Eu vou na força do ódio muitas vezes. E muitas vezes vou amando. Né? Então, se você não cria uma rotina, você não constrói um hábito. Então, é preciso que você vá feliz, triste, chateada, de qualquer forma,
fazendo isso até que isso vire um hábito, e vai virar um hábito. Sim. O ódio vai reduzindo. Sim. Vai reduzindo, gente, eu sou a prova disso. Tem coisas que você consegue fazer que dão um pouquinho mais de prazer. Exato. Né? Então, aquele momento, o imediato, o sprint de você sair para fazer uma atividade física é diferente para cada pessoa, o que vai dar prazer ou não. Então, tem gente que se dá bem com dança. Dança não é atividade física para muita gente. É só movimentação do corpo, mas é super, né? Tem gente que se dá bem com corrida, que é prático, que você bota um tênis, um fone de ouvido, né? Mas nem necessário. Vai. Natação. As pessoas que praticam atividades físicas e têm uma alimentação melhor, elas demonstram melhor recuperação cirúrgica. Tem estudo comprovando que os pacientes que fizeram atividade física depois do tempo orientado, né? Isso vai depender da cirurgia que foi feita. Por exemplo, uma cirurgia plástica facial. Normalmente 7 dias a gente fica em repouso, mais uns 15 a 30 dias sem praticar atividade física. Logo depois, o período de repouso, a volta à atividade física, houve uma diminuição de até 56% nas complicações quando comparados a pacientes que não fizeram nenhuma prática de atividade física depois. Isso por diversos motivos, né? Tem a melhora do status físico, do aporte físico, tem a melhora da saúde mental também, tem os neurotransmissores e hormônios que são liberados durante a atividade física. E existe também uma comprovação de diminuição de tempo hospitalar para pacientes que são submetidos a cirurgias maiores, às vezes cirurgias cardíacas ou mesmo cirurgias ortopédicas que requerem um repouso um pouco mais prolongado. Os pacientes que já tinham alguma prática de atividade física antes, foi demonstrado que eles tiveram diminuição de tempo de internação hospitalar. Pensei, gente, é muita coisa. Então, você tem que associar a nutrição, uma boa nutrição, né, no pós-operatório e até no pré-operatório. Eu sempre faço uma recomendação extensa para os meus pacientes. O paciente que está me ouvindo sabe, é uma lista enorme de orientações nutricionais que às vezes é muito beabá, sabe? É coisa simples, mas para aquela pessoa faz sentido ter aquilo tudo listadinho e orientado com a atividade física depois do tempo orientado. Isso é muito importante. Comigo acontece assim, às vezes a mulher, ela, enfim, quer uma cesárea, tem indicação de cesárea, ela fala assim, então não preciso fazer, não sei o que. Eu falei, não, meu amor, a gente precisa de atividade física porque a gente precisa sentir menos dor na gravidez, a gente precisa comer bem, a gente precisa se recuperar melhor no pós-parto, né? Aí eu vou voltar a fazer atividade física quando? Tipo uns 15 dias depois, mesmo na cesárea, ou se você estiver se sentindo bem, alguma coisa você vai fazer, nem que seja puxar um ferro, né? Para fazer alguma coisa. Por quê, gente? Porque a atividade física, né? Após, enfim, parto normal, cesárea, o que quer que seja, acompanhada de uma boa nutrição, faz com que essa mulher se recupere mais rápido, né? Daquela, que a gente fala assim, daquelas questões do pós-parto que são muito comuns, que são perda de massa muscular, porque às vezes ela fica sem dormir direito, né? Não come direito, a maioria das mulheres, né? Não comem direito. E elas têm uma recuperação, tanto do ponto de vista de cicatrização pior, e do ponto de vista psíquico também, porque às vezes só de descer na academia do prédio, ou de dar uma voltinha ali, de fazer um cardio, de fazer, sei lá, como eu falo brincando, puxar um ferro, né? Ou fazer a dança que ela gostava. Isso faz com que ela tenha mais gás para passar o dia, que ela tenha mais condições de comer melhor. Ela vai tentar comer melhor, porque senão ela vai desmaiar lá na atividade física. Você já sai daquele papel de serviço, né? Que a puérpera passa, né? Com certeza. O tempo todo servindo aquele bebezinho, nada é por ela. E quando ela sai para poder cuidar um pouquinho de si, mesmo que numa caminhadinha simples, às vezes é tipo uma Você acaba dança. abdicando da sua própria vida, você passa a servir um serzinho, né? Então, se anula um pouquinho, né? E para as atletas de alto rendimento, a depender, a gente orienta a atividade física depois de 7 dias, tá? Então, existe isso, sim, atletas de alto rendimento, com a nutrição adequada, tudo certinho, planejado. Deu 7 dias, a gente reinicia a atividade física para que ela não perca a massa muscular dela, para que ela continue ali. Principalmente aqui, né? Principalmente aqui. E você vê que a gente fica batendo nessa tecla, mas se a gente pensar que a nutrição é a prevenção, né? Então, a gente não pode esperar as coisas acontecerem para a gente ter que cuidar da alimentação. Então, se você tem hábitos de vida saudáveis, todas essas questões que a gente coloca aqui, elas são reduzidas absurdamente, né? Então, a probabilidade de você ter um problema no parto reduz, né? A recuperação, como você falou, cirúrgica, reduz, né? Tem tantas coisas boas que a nutrição
preventiva, que eu falo, né? Ela vai te ajudar a enfrentar mesmo. A se você se preparar para o que tem pela frente, né? Exato. Sua profissão é muito linda, Fernanda, porque eu acho que Obrigada. a nutrição é linda demais. Porque eu acho que a nutrição, ele faz parte do nosso dia a dia. Nem todo mundo pratica atividade física, né? A gente sabe que é 30% da população brasileira que faz essa atividade física de 1.500 minutos por semana. Imagina. É muito pouco. A gente vive numa bolha, às vezes, né? Só que comer, todo mundo come. E come o tempo todo. Come de forma errada, come de forma adequada. E por muito tempo eu acho que a gente consumiu, a gente criou esse hábito de pensar em comida como nutriente. Eu vou comer tanta proteína, tanta carboidrato, tanta gordura. Não, carboidrato joga no lixo, né? Não pode, é o vilão. Então, vou comer só a proteína com o lipídio. Como é que você vê o entendimento da nutrição dessa forma um pouco mais holística, de refeição, e não apenas proteína, carboidrato, enfim, micro e macronutrientes? Isso é difícil, porque ao longo dos anos depois, com as redes sociais, foi colocando esse pensamento foi colocado de uma forma que até escraviza um pouco as pessoas, né? E faz com que elas se sintam culpadas, achem que estão fazendo tudo errado, enfim. Se você pensar que no seu café da manhã você vai ter uma fonte vegetal, que pode ser uma fruta, pode ser um próprio legume, alguma coisa assim. O pessoal gosta de comer um ovo com espinafre ou com tomatinho, enfim. E você tiver uma raiz, se tiver um ovo, ou quem quiser, sei lá, tem aqui no Nordeste eu vejo muito que o pessoal come até, às vezes, frango desfiado, carne do sol, não tem essa... né? Tem tudo misturadinho, assim. Poxa, se você tem uma alimentação ali, um prato colorido, que essa coisa do colorido é verdade, sabe? Então, eu não tenho que me preocupar. Aqui tem vitamina C, aqui tem... O que tem aqui? O pessoal fica nessas perguntas, assim, né? Mas o que é fonte disso? Se você fizer o básico, que é você comer ali a sua carne, seus ovinhos, um queijo, né, para quem pode, que tem as pessoas que são intolerantes, não podem, comer os vegetais, as frutas, investir mesmo naquilo. Eu não gosto tanto... O pessoal fala que a beterraba tem ferro. Mas eu não gosto de beterraba. Aí eu falo, gente, você não precisa, não é obrigado a nada. Não existe um alimento que te salve e nem aquele que te coloque em qualquer condição como vilão, tá? Então, assim, o conjunto da sua alimentação que vai dizer se você está fazendo aquilo certo ou errado. Então, se você, por exemplo, é diabético, claro que usar uma estratégia com menos carboidrato vai te favorecer. Se você tem, sei lá, uma esteatose hepática provocada aí pelo aumento da glicemia, tem que fazer uma alimentação low carb. Mas se eu sou uma atleta de alto rendimento, como é que eu vou dar uma alimentação de baixo carboidrato para ela? Salvo se você estiver trabalhando aí uma estratégia cetogênica para, principalmente, atletas de endurance, é super possível você utilizar a gordura como fonte principal de energia. Mas não é para todo mundo. E precisa ser feito um planejamento, um treinamento para que isso seja efetivo, tá, para esse paciente. Então, acho que a rede social traz esse viés, né? Um viés. E querer colocar todo mundo numa caixinha, né? Então, isso complica e a gente sempre fala assim, gente, procura um nutricionista, né? Até nós mesmas fomos reféns dessa coisa, porque quando os artigos começaram a ser publicados falando sobre a redução do carboidrato, foi um boom realmente, né? Nem todo mundo aceitou, porque não vamos mexer nisso que tá certo, o time que tá ganhando... Mas eu, curiosa, falava, não, eu quero saber, por que lá fora as recomendações americanas já estão tão diferentes e a gente ainda tá parado no tempo? Então, eu usava isso com os meus próprios pacientes. Eu falava, vamos tentar isso aqui, sabe? Porque eram estudos muito bem desenhados, era difícil de você dizer, não, isso aqui não funciona. E tem muita gente que até hoje bate, fala, não tem como mais. Então, assim, vou dizer para vocês, centenas de pacientes com reversão de diabetes. Eu sou apaixonada pela alimentação low carb, sabe? Eu sou apaixonada também. Eu sou apaixonada. É uma forma de você deixar de ser uma Magali, de comer de 3 em 3 horas, porque você aprende aquilo que é fome real do que é fome emocional, porque você consegue ficar mais tempo sem se alimentar, né? Por exemplo, eu falei para vocês, vou tomar um café porque eu não consegui tomar café da manhã e eu acordei com fome, porque ontem o jantar foi muito cedo. Antigamente, eu teria desmaiado, porque eu condicionei o meu corpo a comer de 3 em 3 horas numa alimentação mais rica em carboidratos. Mas depois eu fiz uma adaptação e hoje meu corpo entende que eu não vou morrer. O meu discurso é engraçado, vou contar pra vocês, mas todos os pacientes falam a mesma coisa, tá? Eu fui uma criança muito magra,
Tive um complexo de magreza durante a fase da adolescência. Queria ser gostosona, coxuda, mas nunca tive essa estrutura. E na minha fase adulta, eu usei um esteroide para aumentar a minha massa magra. E eu não fui bem orientada, enfim, tive um rebote bizarro. Comecei a acumular gordura de uma forma desenfreada que eu nunca mais consegui ter o mesmo metabolismo. Isso é super comum em mulheres. Viu? Super comum em mulheres. Só que eu era idiota, tinha 20 anos, não sabia nada da vida, queria fazer as coisas com o instrutor da academia, né? Tudo por complexo, porque, na verdade, a gente vive um reverso hoje, mas antigamente era mais bonito ser mais gostosona e tal. Hoje em dia já tá mais pra magrinhas, né, e tal. Os padrões de beleza são cíclicos, né? Exatamente, então, seus padrões vão sempre... E então, eu, a partir daquele momento, eu nunca fui obesa, mas sempre briguei com a balança, porque eu não aceitava aquele corpo que eu tinha. Eu queria ser mais magra, né? E quando eu comecei a estudar nutrição, que me apareceu no meio do curso, esses artigos, né, que eu fui começando a estudar, eu falava, nossa, faz muito mais sentido eu comer ovo, morango, iogurte, queijo... E carne, que são mais gostosos, do que eu ficar comendo esse biscoitinho de arroz, essa barrinha de cereal, porque essa era a nutrição. Isso aí. Né? Então, aí eu falei, não, vou testar. Em 2 meses eu tinha perdido 6 quilos. E não era um peso que eu falei, desinchei e tal, não sei o quê. Era o bem-estar, era uma autonomia para eu poder, eu saía para o consultório e ficava o dia inteiro atendendo, sem sentir fome. Então, era algo que eu falava, meu Deus, que liberdade, eu não penso mais em comida. Para uma pessoa que brigava com a balança fazendo dieta, não fazer dieta é libertador. Liberdade. Eu vivi algo muito parecido também, vou até me expor. Só fui criar uma boa relação com o meu peso depois de ser mãe. Quando eu engravidei de minha primeira filha, eu tive neném, né? Engordei meus 20 quilos, enfim, eu engordo muito na gestação. Tive neném e depois, em 4 meses, eu tinha emagrecido tudo que eu tinha ganho na gestação. Com 6 meses, eu tinha emagrecido para mais. Eu estava mais magra do que eu nunca fui antes, né? Na minha vida adulta. E eu, nossa, eu tô bom me sentindo aleitamento. Tão bem. Aleitamento materno aqui, minha filha. Até 10 anos, se meu filho me deixar. Mas assim, além do aleitamento materno, eu passei a ter uma relação muito mais saudável com minha alimentação. Porque veio a introdução alimentar ali depois, então eu já ia pensando o que minha filha pode comer. Isso adapta a alimentação para dentro de casa. Então eu fui comendo de uma forma mais saudável. Eu não estava mais na noia de engordar, porque eu vi que eu estava emagrecendo, estava me sentindo bem, estava me sentindo bem comigo mesma. Então eu fui comendo assim muito diante da minha fome e do que eu via que era saudável. E desde então eu passei a ter uma relação assim totalmente diferente. Fora o último motivo que para mim talvez seja o mais importante, a mensagem que eu quero passar para minha filha com relação ao corpo dela. Eu quero que ela se relacione muito melhor do que eu me relacionei com a alimentação, para ela se sentir bem para frente. Então, às vezes, que é terrível a gente ser escravo do nosso corpo, né? Horrível, gente. A gente não sabe identificar a nossa fome. Exato. E nossa fome, eu digo, no sentido mais nossa fome é emocional, na maior parte emocional. das vezes, né? Então, eu fico com muito receio de olhar para aquela comida e pensar, isso engorda. Então, me olhar no espelho e pensar, preciso de uma dieta. Eu tenho até medo de trazer essa palavra para dentro de casa, assim, sabe? Claro que eu tô indo pro outro lado, né, gente? Mas a gente não é perfeita, a gente vai ciclando. Mas eu tenho muito cuidado de não ter essa mesma relação ruim com a comida, dela ter uma relação mais prazerosa e ser mais feliz. Essa coisa de a gente ter medo da palavra dieta, ela foi construída por conta desses padrões, né? Porque se você for ver, a dieta é algo que todo mundo tem que seguir. Né? Então, mas ela não tem que ser algo punitivo. Tanto que eu estava até conversando hoje com uma pessoa que eu emagreci tanto, eu vou até comemorar. Essa coisa de você compensar emoções pode ser um gatilho para que você retome os seus antigos hábitos, ou então você saia, escorregue e depois você se sinta culpada. Porque você, Duda, teve uma percepção que é muito difícil uma pessoa ter sozinha. Geralmente ela precisa de um auxílio psicológico, né? É uma equipe multidisciplinar. Porque não é que ela tem um transtorno, mas ela criou uma relação Sim. muito conflituosa com a comida, e para ela é muito difícil de ela conseguir olhar com amorosidade para aquele alimento, né? Então, assim, eu sempre falo, pessoal, vamos olhar para um alimento bom
sem pensar que, ai, poxa, eu não queria estar comendo isso, mas é que bom que eu vou comer isso, porque tô fazendo bem pra mim. Só para as pessoas que não me conhecem entenderem, eu fiquei muito bem depois que eu entrei pra alimentação low carb, que eu estudei e tudo mais. Fiquei muito bem, eu nunca tinha me sentido tão bem na minha vida, e eu fiquei durante uns 5, 6 anos. Em 2021, não se sabe por quê, tive alguma coisinha aí que eu não sei se eu tive uma depressão, nunca fui atrás, fui meio negligente. Pandemia mesmo. Muita gente sofreu com isso. Foi até um pouquinho pós-pandemia, sabe? Final de 2021, mas eu não sei. Alguma coisa aconteceu e eu me fechei para qualquer hábito bom, saudável. Eu falei, simplesmente comecei a permitir a comer coisas que eu gostava de comer, né? E que eu sabia que eram gatilhos para mim emocionais, que iam me tirar de onde eu estava. Você não volta a engordar rápido, como todo mundo fala. As pessoas se enganam. Você não volta, engordei rápido. Não. É porque você não percebe, vai fazendo, mas eu só tô fazendo isso 2 vezes na semana. Só uma vez ao dia. De repente, você já criou o hábito de novo de comer mal. Né? E aí, quando você percebe, é quando sua roupa já não entra mais. E foi o que aconteceu comigo. Aí, quando você percebe isso, você deprime mais. Então, para você sair disso é muito difícil, sabe? Eu imagino, eu consegui sair sozinha, talvez porque eu tenho muito conhecimento, inclusive na nutrição comportamental. Então, eu entendi o que eu estava fazendo e eu exercitava todo dia para sair daquilo. Mas, de repente, eu não conseguisse mais, eu ia precisar de uma ajuda. Deveria ter feito antes, né? Cabeçuda, fui ali e falei, não, sozinha eu vou vencer. Mas tem gente que não consegue, tá tudo bem. Sim. Buscar ajuda, né? Exatamente, buscar ajuda sempre que precisar. Porque cada um tem os recursos, né? E às vezes a gente se esgota nos nossos próprios recursos, né? E a ideia, gente, aqui não é, enfim, falar somente de emagrecimento, etc. A gente está falando de saúde, né? Exato. É o que eu estava falando aqui. Então, tem gente que faz esporte todos os dias, tem gente que vai ter uma compreensão física maior e ok, né? Mas que isso não vire essa, como a gente estava falando aqui agora, né? Essa neura, né? Neura. E que não seja uma competição ou uma comparação, né? Porque, por exemplo, minha vizinha usa cafeína e eu queria usar cafeína também. Sim, mas por que você quer usar cafeína? Você não tem energia, né, para você começar o seu dia? Você quer um estimulante, né? Você quer um pré-treino? Aí tudo bem, vamos decidir se a gente vai usar a cafeína. Para aquela pessoa, de repente, ela não toma café, a cafeína vai funcionar para ela. Mas eu sou uma pessoa que tomo 10 baldinhos de café por dia, não vai ter o mesmo efeito, sabe? Então, por isso que eu digo novamente, é individualizado, a cafeína vai funcionar para aquela pessoa que não faz uso de cafeína no dia a dia, principalmente. Tem um estudo recente, uma meta-análise bem interessante que saiu e que mostrou que as doses baixas de cafeína superaram os resultados das doses médias e elevadas. Então, imagine que às vezes a gente acha, quanto mais a gente toma, melhor, né? Mas não, às vezes menos é mais. Nossa, que interessante. Então, de 0 a 3 gramas por quilo de peso, os indivíduos tiveram uma resposta muito melhor do que nas doses de 3 até 9 gramas. Porque o excesso da cafeína, após que eu estava falando desses parâmetros, você começa a ter somente o desgaste que a cafeína traz. Exatamente. Entre aspas, né? Uhum. Você tem só os efeitos deletérios. Que é gastroparesia. Isso. É a agitação mental, mas sem foco. Entendeu? Você começa a ter um desgaste hormonal maior do que o benefício dessas pequenas doses, né? E os suplementos não são para todo mundo, né? Então, sei lá, tem um outro suplemento que é bem legal, que eu gosto de usar na nutrição esportiva, que é a betalanina, né? Então, ela tem como função ali promover a síntese da carnosina dentro do músculo. Então, ela vai fazer um efeito tamponante, né? Que é aquela coisa, quando você está num exercício de alta intensidade, eu vou produzir um excesso de ácido lático e eu posso ter uma queda na minha performance. Mas, poxa, se eu faço musculação, que necessidade tem de eu suplementar uma betalanina? Nada, nenhuma, não vai funcionar. Então, o que as pessoas confundem é porque, como a betalanina, ela dá aquele efeito de parestesia, toda pessoa que pratica algum esporte quer sentir na hora que tá fazendo o efeito. É igual os termogênicos antigamente. Aceleravam o coração, a pessoa fala, tá batendo. Não era assim, né? As pessoas falam, tá funcionando. Mas a betalanina, ela pode, dependendo das doses que você toma, ela vai dar esse efeito de parestesia e você vai estar achando, tá funcionando. Mas ela só vai estar dando só um efeito colateral. Só. Né? Mas não vai estar agindo como deve ser. Então, vamos poupar nosso dinheiro, né? Sim. Ai, Nanda, muito gostoso. Vamos pro queima-roupa, então, rapidinho.
Vamos lá. Fernanda, dá para avançar na prática esportiva apenas na dieta, sem suplementação? Com certeza. Tá? Você pode, como eu disse, você inicia a sua atividade física, arruma a sua alimentação, dorme bem, se hidrata. E aí depois, quando você estiver evoluindo, você pode buscar nutrição esportiva e não necessariamente suplementar. Porque se você muda o aporte proteico, energético, você também pode ter benefícios sem a suplementação. Claro que se você for partir para ser um atleta, as coisas mudam, né? Mas um praticante de atividade física, tranquilamente. Nossa, ótimo. Perfeito. Segunda, o que é melhor? Atividade física aeróbica ou musculação? A associação das duas seria o melhor cenário. Mas o melhor para quê? Para quem? É a pergunta que a gente deve fazer. Então, eu sou uma pessoa que eu quero me manter ativa. Você gosta mais do quê? Você gosta mais de caminhar, correr, andar de bicicleta ou você gosta de levantar peso? Você precisa aumentar sua massa magra por algum motivo? Talvez seja melhor a musculação. Então, é individualidade. Perfeito. E, para finalizar, existe uma atividade física ideal para cada indivíduo? Não. Não existe, porque o exercício ele promove tantos benefícios na nossa vida, pelo simples fato de a gente botar o nosso corpo em movimento. Então, não é um movimento de eu levantar uma raquete que vai diferenciar de um movimento de eu bater um braço na piscina, ou então de eu levantar uma perna no leg press, sabe? Então, todas as atividades são extremamente importantes e válidas. Então, é aquela coisa, escolhe aquilo que você vai se sentir melhor ou menos pior. Tá? Não romantize, não vai ser uma delícia. Tem que ser uma obrigação, assim como a gente escovar os dentes, assim como a gente toma banho, fazer um xixizinho, tá? Tem que ser assim na obrigação. Nossa, ótimo. E a gente finalizando as Olimpíadas agora com tanta atividade física aparecendo na nossa televisão, tantas modalidades que às vezes a gente nunca pensou que poderia fazer. Poxa, a gente pesquisa, se informa, tem muita atividade física. Às vezes você nunca pensou que poderia ser tão feliz fazendo aquela atividade que você não sabia que existia, né? Então tem muita opção. E imagine que tem mulheres ali que elas começaram com uma brincadeira e elas desenvolveram uma paixão ao ponto de virarem atletas que vivem, aquela é a vida delas. A dedicação exclusiva. A dedicação, elas passam 3 a 5 horas treinando e aquilo ali vira vida. E eu queria deixar uma mensagem para as mães e para os pais de meninas. Por favor, não digam que atividade física é para emagrecer. Exatamente. Diga que atividade física é como atividade intelectual. Assim como a gente tem que ter um horário para estudar, a gente tem que ter um horário para fazer atividade física, porque faz parte da nossa vida. Então, eu falo assim da nossa geração, um reflexo dessa coisa de que atividade física é para emagrecimento. Emagrecimento será uma consequência, e nem sempre será emagrecimento, né? Às vezes você vai ver lá uma mulher, entre aspas, com IMC elevado, mas é músculo puro, né? Então, tem muita coisa ainda que a gente tem que avançar em relação à atividade física e nutrição. Eu acompanho, enfim, nutrição. Minha irmã é nutricionista comportamental, então, assim, eu sou apaixonada pelo tema. Que bom. E você vê que a gente está tudo conectado, né? Sim. Porque se você for pensar... uma paciente que vai chegar até ela, que está grávida, precisa de um nutricionista. Então, a primeira coisa que um médico fala para qualquer tipo de tratamento é o quê? Vá para o nutricionista. Eu falo. Mudança de hábito sempre vida mesmo. É sempre se alimentar bem, fazer exercício. O protocolo é o mesmo para todo mundo, em qualquer área que tem. Então, assim, está sempre linkado. E é engraçado porque, enfim, como cirurgiãs, a gente pergunta aos pacientes, né? E como foi seu café da manhã hoje? Mas hoje eu falei, não, mas hoje é o dia que E você está fazendo atividade física? Parece que a gente está querendo invadir a vida, mas não é, gente, porque o básico... Mas é lindo vocês perguntarem isso, é necessário. Porque é só assim que vocês vão saber se precisa ou não encaminhar. Exatamente. E entender que existe a nutrição que é adequada para cada pessoa, né? Tem gente que vai lidar bem com aqueles cardápios, tem gente que não, tem gente que a gente vai fazer concessão disso, tem gente que a gente vai tirar aquilo. E, por favor, gente, digam às suas meninas, atividade física é igual atividade intelectual. É verdade. E não é só balé que funciona. Exato. Qualquer atividade física, o que ela gostar, o que tiver em movimento. E para mulheres aí, mais de 18, né? Qualquer atividade física que te movimentar, amiga. Sai de casa, levanta, dá um jeito, porque faz bem para tudo. É corpo, mente, espírito.
faz atividade física, se precisar de uma ajuda, de nutrição, maravilhosa. Ai, não, Adorei. Muito obrigada, muito gostoso. Obrigada, vocês são maravilhosos, ótimas. Fale um pouco para os nossos ouvintes, onde eles podem te encontrar, qual é seu @, onde você está trabalhando atualmente. Eu atendo em Salvador, em São Paulo. Você pode me encontrar também de forma online, porque a gente tem que se adaptar a tudo, né? Então, se estiver fora do Brasil, enfim, o atendimento remoto é algo bem presente aqui na minha atuação. Meu @ é @Fernanda, no Instagram, né? O Instagram é @FernandaHMacuco, tá? Então, você vai encontrar lá receitinhas, dicas, um pouco da minha vida, porque é bom, né? A gente hoje em dia gosta de dar uma parecida, assim. Isso. E eu, como a leonina, gosto, então... Tem YouTube também, é isso? Tem o canal Cozinha de Verdade com Fernanda Macuco, que lá voltado totalmente para receitas saudáveis. É uma delícia, gente. Eu recomendo. E várias coisas práticas e rápidas, porque assim, eu entendo que as pessoas não têm todo o tempo do mundo para estarem na cozinha, então Exato. Por isso que aquela eu coisa gostei. rapidinha. Mas super saudável e gostoso, tá, gente? Exatamente, mas muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. E é isso o episódio de hoje. E antes da gente terminar, não esquece de seguir a gente, mandar para as amigas, tá certo? Deixar aí os conselhos. Estamos no YouTube, no Spotify, estamos também no TikTok, A gente está no Instagram, gente, onde vocês Tá em quiserem tudo. ver. Deixe seus comentários também, falem o que vocês gostariam de ouvir, a gente trazer recomendação de pessoas legais pra gente trazer aqui pra nossa mesa, vai ser um prazer. E lembrem-se, mulheres, vocês podem tudo. Até o próximo episódio. Até mais. E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!